Pessoal, para essa receita incrível, a gente vai usar um tender, uma peça de tender, geleia de pimenta e massa folhada. Então, são só 3 ingredientes. Olha, o que a gente vai fazer? Você coloca o tender numa tábua e você vai dar uma cortadinha nas laterais dele para você poder deixá-lo mais ou menos um retângulo, tá bom? E assim, você não vai perder essas laterais. Você pode fatiar essas laterais e fazer um aperitivinho, uma entradinha numa outra ocasião, até mesmo no dia. Mas você precisa deixar a peça nesse formato até para ela poder ficar com uma boa apresentação, fica fácil para você colocar a massa folhada em torno. Você abre a sua massa folhada em cima de um balcão. E aí você precisa dar uma afinada nessa massa, ela vem bem grossa, tá bom? Então com o rolo, tá percebendo assim, ó, só de passar o rolo você vai percebendo que ela abre um pouco mais. Vai fazendo esse processo nela toda. E aí você vai fazer uma caminha de geleia de pimenta. Então olha só, a gente faz uma caminha, né, mais ou menos centralizada ali na massa, tá bom? E aí você traz a sua peça de tender. Olha aqui só, você então pega a peça e coloca em cima da geleia. E aí para você ficar bem vai fechar suculentinho, você a pode peça. colocar mais geleia Na verdade, do outro lado. Coloca dos dois lados. Então observe aí que a gente coloca uma quantidade generosa, vai muito de gosto, só não pode ficar muito úmido também. Agora a gente vai começar a embrulhar a peça. Então, ó, com o auxílio do próprio plástico que envolve a massa folhada, você vai trazendo a massa para cima da peça, tá? Dá uma descoladinha ali no plástico e nós vamos trazer o outro lado. Antes disso, já dá para você perceber que tem uma sobra, então você pode desfazer dessa sobra, mesmo porque nós vamos utilizá-la depois, tá? Então, guarda essa sobra aí. Então, olha lá, separa a parte que tá sobrando, guarda ela ali e vamos continuar embrulhando a nossa peça. Então, de novo, com o auxílio do saquinho, traz para cima da peça, né? Importante descolar certinho o plástico, olha lá. Vamos entendendo o processo ali, ó. Descolou o plástico. Vocês dão um trabalhinho, mas vamos lá. Aí, descolamos. E agora você vai fechar a peça como se fosse um presente mesmo, tá bom? Então, vai trazendo as pontinhas ali. Importante você ir encontrando as partes com a ponta dos dedos ali para que a massa fique bem juntinha, né? E não vaze a geleia na hora de assar. Então, vai apalpando e pode usar essa técnica aí, ó. Pega o próprio plástico que embrulhou a massa e fecha para você ter mais facilidade para tocar a massa e apalpar, tá? Deixar ela bem firme, bem fechadinha. Me desfiz daquele plástico que vem embrulhando a massa e troquei pelo PVC, tá? Pelo papel filme. Então, aqui, ó, vou embrulhar a peça com o papel filme e vou levar na geladeira pra gente preparar aquele acabamento que tá por cima da peça, tá? Então, embrulhei, dei uma fechadinha, vira ao contrário pra ela já ir selando embaixo, tá pronta a peça. Pra aquele tuile que a gente vai colocar em cima, aqui, gente, é importante vocês observarem a maneira como eu faço o corte. Então, eu cortei uma peça num formato de um retângulo. E observe ali que eu vou fazendo 3 cortes, 2 cortes, 3 cortes, 2 cortes. Mais importante é que os cortes não se encontrem. Vocês vão observar que quando eu finalizar e eu esticar essa peça, ela vai ficar parecendo esse tuilezinho, essa rendinha que a gente vai colocar por cima do nosso tender, tá? Testa antes numa folha de papel, de repente com uma caneta, para você entender a sequência de cortes, para você não perder a sua massa. Confesso que eu fiz isso antes, para não errar na hora de cortar. Então, mais 2 cortezinhos ali, e a gente vai abrir, vocês vão ver como vai ficar. Tirei a peça da geladeira, vamos cobrir a peça com o nosso tule, a nossa renda, chamem da maneira que vocês quiserem. Fique observando, gente, olha lá, olha que charmezinho, ó, fica muito charmoso você fazer dessa maneira. E aí, se tiver sobra, você pode cortar com a tesoura as sobras, tá? Porque senão pode ficar um negócio meio estranho na hora de dar o acabamento final ali. Então, a gente vai dar um cortezinho nessas sobras, pra você cobrir só a parte de cima realmente da peça, tá bom? Olha só, venho com a minha tesoura, tá vendo? E vou cortar o excesso ali de massa
para na hora de dar o acabamento na lateral não ficar aquela massa muito sobreposta, uma coisa grosseira, ficar um negócio bem fino, um acabamento bem delicadinho. Olha só, mais uma tirinha que sobrou do outro lado. Olha lá, observe. E aí, você termina de colar a massa, faz um acabamento bonitinho. Olha que graça, gente. Isso assado vai fazer toda a diferença. 20 minutinhos de forno, passa uma gema ali por cima e olha só que coisa mais linda e saborosíssima. Depois vocês me contam.